sabe? Eu ligo pra sua clínica, eu só falo açougue do Betinho. Eu falei, gente, que absurdo! Que absurdo! Aí você mudou o jeito que seu Betinho atendeu o telefone. Eu falei, seu Betinho, para Calma aí. Seu Betinho, o senhor tá fazendo errado, Tem seu que Betinho. mudar, tem que mudar, seu Betinho. Tem que mudar, o senhor só pode falar alô. Olá! Hoje eu tô aqui com uma super profissional, como todas as vezes eu inicio, porque estar com essa profissional na minha frente aqui é uma grande inspiração para mim. Ela é uma profissional de saúde que é muito bem sucedida no que ela se propõe a fazer, em qualquer coisa que ela se propõe a fazer. Eu tô sempre de olho em tudo que ela faz, porque é tudo com tanta qualidade e eu fico sempre me inspirando nos passos dela, porque eu tenho muita admiração por essa profissional que está aqui, que é a doutora Moema Mokaider, que é uma super dentista, que é qualquer coisa que você pensar nessa parte estética da odontologia, dessa organização, e uma coisa que representa muito ela, que quando a gente abre o Instagram dela, a felicidade dela é ver que ela transformou mais de 8.000 sorrisos. E é muito genuíno isso, porque quando a gente vê assim a felicidade dela de ver como assim um sorriso transforma a vida de uma pessoa, a vida de uma pessoa. E junto disso, né, ela já é formada, né, como dentista há 25 anos e tem muita história boa para dividir com a gente, porque ela é uma empreendedora nata e está sempre se movendo, coisa que nós profissionais de saúde precisamos aprender. Exatamente. Muito obrigado pelo seu tempo, por você ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente, dividir um pouquinho, porque é muito bom a gente poder trocar, né? Você que tem tanta experiência, né? Já 25 anos de formada, como que você pode ajudar aqueles profissionais que estão começando, aquelas pessoas que estão pensando em pivotar a carreira, porque você está sempre pivotando a sua. Sempre. Muito obrigado por Eu você que estar agradeço. aqui dividindo com a gente. Eu que agradeço. Acho que você tá assim, você demonstrou tá realmente se desenvolvendo pra caramba nessa área de gestão, que eu acho que em Campos não tem uma pessoa que fale sobre isso. E eu gosto disso. Eu gosto de pessoas que fazem a diferença, entendeu? Então, apesar de tudo, eu adoro. Então, tá sendo um prazer pra mim estar aqui. Ai, obrigado. E já de início, Moema, eu queria assim, primeiro, porque você realmente é uma referência para mim e eu fico encantada, né? Eu que sou uma gestora de clínicas, eu já escutei, né, a sua história através das suas redes sociais, falando do seu início, né? E a gente vê assim que às vezes as pessoas acham que alguém chegou do nada em algum lugar. Sim. Não, porque muito rica, já chegou ali com aquela clínica maravilhosa. E aí, de repente, tem toda uma história que leva a pessoa até ali. Sim. E se você puder dividir com a gente essa história sua, da sua profissão, como você chegou até a clínica e depois da clínica, onde você está hoje, porque eu acho que isso ajuda muitas pessoas a entenderem que é um caminho a percorrer. Nossa. E que às vezes você tá em algum lugar achando que é muito distante e você pode, porque às vezes a gente, escutando histórias que inspiram a gente, mostra que a gente também é capaz, né? Claro que sim, qualquer pessoa é capaz, qualquer pessoa. Eu, na verdade, eu venho de uma família de classe média e que desde pequena eu vi a minha tia, que tem o mesmo nome que eu, Moema, ela estudando em cima da cama dela, assim, crânios, ossos, dentes, e aquilo me encantava. Eu era muito pequenininha, entre 5 e 6 anos, eu lembro direitinho. E aí aquilo me fez decidir, eu vou ser dentista. Mas ao mesmo tempo que eu queria ser dentista, eu queria transformar a vida das pessoas. É uma coisa que vem de dentro, eu não sei te explicar, tá? Eu sempre tive isso. E eu tenho a sorte de ter um pai já ter tido um pai extremamente empreendedor, extremamente. Meu pai vendia a roda do carro, se alguém gostasse da roda do carro dele. Então, assim que eu me formei, o meu pai virou para mim e falou assim, a partir de hoje, eu não te dou nem mais um sapato. O principal eu te dei.
porque ele tinha 5 filhas, ele tinha 5 faculdades para pagar. E ele estava no processo dele também de crescimento financeiro. Então, ele foi e fez isso, deu esse pontapé, eu murchei e falei, meu Deus, eu não sou capaz. E ele falou, por que você não é? É assim. E logo que eu me formei, eu tive a oportunidade de ir para Petrópolis. Eu recebi uma proposta de emprego numa clínica popular de Petrópolis, tá? Fui morar na casa de uma tia, de favor. E isso porque eu queria, assim, pagar um aluguel. Quando eu fui ver, eu não tinha noção de nada, Júlia. Júlia, eu não tinha noção de nada. Quando eu fui ver valor de aluguel, eu falei, meu Deus, não é pra mim. E fui pra casa dessa tia maravilhosa. Mas aí eu vi também o que é você morar de favor na casa de outras pessoas, por melhor que elas sejam, tá? E aí o que eu fazia? Eu ia a pé todos os dias para a clínica para poder economizar no dinheiro do ônibus, entendeu? Porque eu queria juntar dinheiro e ser capaz de alugar o meu apartamento. Eu queria morar sozinha. E aí nisso aí foram 2, 3 anos. E aí eu fui juntando dinheiro e eu me tornei a dentista da clínica que mais faturava. Mas também eu trabalhava de 8 da manhã às 8 da noite. Vinha para Campos final de semana e acabou que aconteceu um processo muito traumático para mim lá. Que um paciente tentou me estuprar. Olha que doideira. E aí, o que eu falei? Eu tenho 2 opções e ele não foi preso. Como eu venho sozinha todos os dias, ele já podia estar me seguindo há algum tempo. E eu posso correr o risco de acontecer novamente, ou eu posso fazer o seguinte, voltar para Campos e começar do zero. Mas nesse meio tempo eu consegui alugar o meu apartamento, tá? Era um apartamento pequenininho e tal, e eu morava lá e eu ia a pé, de qualquer forma. Eu falei assim, eu vou começar de novo. Eu prefiro a minha segurança do que continuar do jeito que eu tô. E eu já estava quase comprando uma sala lá, para montar meu consultório. Então foi assim, uma reviravolta, porque quando eu voltei, foi maravilhoso ter minha família de volta, que eu tenho 4 irmãs, eu tenho 3 irmãs, e voltei para casa dos meus pais, que minha casa assim, foi tudo muito liberal, entendeu? Então assim, para mim foi tranquilo. Eu fiquei 6 meses, Júlia, em casa, chorando, porque eu não tinha emprego. Você não conseguia, né? Eu não conseguia emprego em lugar nenhum. Eu ia naquelas clínicas lá da rua Barão de Amazonas, eu procurava emprego e eles não me davam. A única que eu consegui, o cara pegava todos os pacientes para ele. Entendi. Então, uma amiga minha virou e falou assim, Moema, vamos montar uma rede de clínicas populares aqui em Guarulhos? Eu falei, vamos, mas a gente tem que começar da primeira. Então, a gente começou a primeira, fomos para a segunda, e aí ela foi e conheceu uma pessoa que cresceu um pouco o olho e a gente acabou se separando, tá? E aí eu falei, não, então eu não quero mais agora continuar em Guarulhos. Agora eu fiquei em Guarulhos durante 9 anos, tá? Nesse tempo, Moema, assim, só te interrompendo nesse sentido, porque às vezes a gente pensa assim, tanta gente pode estar passando exatamente pelo que você passou. E nesse momento, porque você devia ser muito jovem, né? Nossa, eu tinha 23 anos. Você já sabia com 23 anos aonde você queria estar? Porque, imagina, você começou em Petrópolis, você foi pra lá. Então, mas quando você começou a entender, indo pra lá, indo pra cá, você já, mesmo tão jovem, você já conseguia entender, eu consigo olhar e entender assim, é lá, eu tô me esforçando porque eu vou chegar lá, ou você ia meio que deixando as coisas acontecerem por ser muito jovem? Olha só, existem 2 coisas no início do caminho. Existe a imaturidade e existe um sonho. O meu sonho era muito claro em termos, só que ele era claro em termos de ganho financeiro. Entendi. Você sabia, você tinha um valor que você queria porque você queria sua independência, queria ter seu apartamento, queria ter sua vida, que foi o que seu pai te disse. Isso. Agora, já te dei o suficiente, agora você queria ser autossuficiente, né? Eu queria ser autossuficiente e eu queria ter coisas que eu não tive. Eu queria viajar ao mundo. Entendi. Então, para isso... Você precisava eu precisava ter um sonho alto. E para mim, Júlia, uma coisa, isso não era uma dificuldade, é muito engraçado. Porque assim, desde que eu era pequena, meu pai levava a gente para o trabalho dele. E eu sempre adorava ficar ouvindo
as negociações dele. E o que eu via nas negociações? Ele sempre apertar a mão de alguém, os dois sentarem, servirem cafezinho para os dois, ele sempre outra pessoa, rindo o tempo inteiro. Você achava aquilo bom? Que trabalho bom! Sim. Conversa, aperta a mão, sorri. Para mim, negociação... Era uma coisa boa. Era uma coisa boa. Então, eu nunca tive problema com negociação. Eu nunca tive problema em ver o dinheiro como uma coisa que eu fosse alcançar. Eu sabia que eu ia alcançar. Eu só não sabia qual caminho seguir para alcançar. Então, quando foi me oferecido o emprego em Petrópolis, eu aceitei na hora porque para mim aquilo era um caminho inicial para eu começar a ser independente, tá? Quando eu voltei para Campos, eu chorava por quê? Porque você se afastou. Eu não ganhava mais nada, mas eu tinha dinheiro guardado, tá? Eu tinha dinheiro guardado. E uma coisa que eu sempre fiz foi dar valor a isso, tá? E aí eu decidi montar essas clínicas com essa amiga e acabou que não deu certo. E aí eu comecei a alugar um consultório num prédio perto do liceu, de uma amiga minha. Eu aluguei uma tarde. Só que eu ficava o dia inteiro assim. Ninguém me conhece. Ninguém me conhece. Eu ficava o dia inteiro estudando. Eu falei assim, gente, e apareceu um jornalzinho na minha frente, que foi o Mania de Saúde. O Silvio Muniz ainda era vivo. Eu falei assim, por que não aparecer? Por que não fazer propaganda do meu trabalho? Eu já tinha feito mestrado com o dinheiro que eu ganhava em Petrópolis, entendeu? Eu preferia economizar no ônibus, mas eu preferia investir em você, na sua carreira. Para eu ter autoridade, para eu ter em relação aos pacientes, autoridade num sentido bom, para eu conseguir resolver o problema dos pacientes que me procuravam. Ser reconhecida, né? Uma autoridade no sentido de ser reconhecida como uma pessoa que você pudesse procurar e me pagar para aquilo. Isso. Oferecer um bom trabalho. Né? Isso, oferecer um bom trabalho. E aí, eu procurei o Silvio Muniz, tá? Do Mania de Saúde. E nessa época, só tinha médico no Mania de Saúde. E eu tava conversando com uma amiga minha médica, e ela falou assim, não vá. Esse jornal não é para você, esse jornal é só para médico. Eu falei, entendi. Eu falei, gente, olha só. A palavra não, pra mim, não existe. Se você quiser você vai né? Se eu quiser, eu vou receber um não dele, ok. Deixa eu tentar. Eu já recebi tantos não, né? Normal. E eu fui até ele e ele falou assim, olha, parabéns. Tem uns 2 anos que eu sou louco para que um dentista me procure. Para esse jornal não ser mais só de médico, ser de outros profissionais da área de saúde. Ele estava esperando alguém ter uma atitude, né? Exatamente. E aí o que ele fez? Eu não tinha dinheiro para entrar numa área de saúde. Mas mesmo assim você foi. Claro! Óbvio! Gente! Você queria falar pra ele, olha, eu quero mas como é que a gente vai resolver isso? Porque no caso, eu não tenho como te pagar. Não, eu falei com ele o seguinte, a nossa conversa foi assim, eu gostaria de saber, Silvio, se você me aceitaria. Claro que eu aceito, minha querida. Ele era mestre, ele era o mestre da comunicação. Eu falei, só que tem uma coisa. Só tem um probleminha. Eu só tenho um leve problema. Eu não tenho como te pagar. Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Você já foi com a proposta pensada? Claro. Pro não, eu tinha que ter uma resposta. Eu falei, nós fechamos um contrato de 6 meses. Se eu puxar algum dentista pro seu jornal, eu continuo. E nesses 6 meses, se você me fizer conhecida, se eu ficar mais de uma tarde no consultório que eu aluguei, se eu ficar pelo menos 1 dia e meio, eu consigo te pagar. Minha filha choveu de dentista. Todo mundo queria. Só tava esperando a primeira. Todo mundo, né? Só que Moema entrou, uma dentista entrou. Quer dizer que eu posso também, né? Claro! E ele me colocou na capa. Ele colocou lá, a nova joia da odontologia. Olha que cara esperto. Pronto. Entendeu? Ele fez. Pronto. Foi o ganha-ganha para os 2 lados, né? Exatamente. É o ganha-ganha. É o que eu via meu pai fazer. Os 2 saíam felizes. Com aquele acordo. Apertando a mão, um apertando a mão do outro, sorrindo os 2. Agora, o ganha-ganha, pra mim eu estava ganhando. E pra ele também. Também. E se alguém de fora fala assim, mas você perdeu.
Não interessa, é o meu ganho. Para mim foi um ganho enorme. E eu acho que para ele também. Só que o que começou a acontecer nessa época, Júlia? Isso foi há 20 anos atrás. Eu tinha 5 anos de formada, já tinha meu mestrado, vários cursos. Muitos dentistas me denunciaram para o meu conselho. Porque a saúde é muito engessada em termos de propaganda. Então os dentistas, em vez deles fazerem o que a minoria fez, que foi, eu também quero fazer minha propaganda. O que eles começaram a fazer? Começaram a me criticar. Eles começaram a me chamar assim, não vai a Moema para os próprios clientes. Ela é marqueteira. Como se aquilo fosse um palavrão. Mas para a saúde, é. A gente vê, né, eu estava conversando com outros profissionais, como que isso é difícil em relação hoje às redes sociais. Nossa. Então, vários cursos que eu vou. Então, às vezes as pessoas, elas não podem divulgar nada, elas não crescem, porque o conselho não deixa. Exatamente. E aí fica assim, fica uma concorrência desleal, porque determinados conselhos permitem. Então, por exemplo, vocês às vezes, que estão agora numa situação dentista de face, um conselho deixa alguém falar alguma coisa da face, o outro não. Então, aquele profissional, aquele profissional vai, aquele não vai. Então, são concorrentes indiretos e que, na verdade, um consegue avançar e o outro não, porque os conselhos são muito arcaicos e não estão acompanhando o que as pessoas querem ver. Né? É uma coisa engessada. Então, naquela época já foi um problema para você isso? Claro, porque na verdade o conselho não permitia. Não permitia. Não, e eu fiz. Sem saber ou sabendo? Sabendo. Mas até hoje em dia... Eu fiz sabendo. Exatamente. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou fazer. Porque não tem como como é que a gente vai se promover se a gente não se mostrar? Mas eu fazia sem ser desonesta. O que eu fazia? Eu colocava uma foto diante do meu paciente e uma foto do final do tratamento. Isso só foi permitido pelo Conselho de Odontologia ano passado. Olha só. Há 20 anos eu faço isso sendo chamada no Conselho várias vezes por denúncias anônimas. Aí eu falo assim, gente, mas qual foi o dentista que me denunciou, né? Qual foi o dentista? Ah, nós não podemos fazer. Mas os conselheiros, Júlia, sempre que eles iam me visitar, eu sentava com eles, fazia igual meu pai, dava um cafezinho. Eles falavam, a gente nunca foi tão bem tratado por dentista assim. Eles falavam assim, olha, deixa eu te dar um conselho. Se eu fosse você, eu faria isso, isso e isso. Então eles ficavam do meu lado. Porque eu não dava que você aprendeu, né? Sim. Na verdade, tudo na vida a gente precisa de ver uma situação que seja favorável para a gente sair daquele problema. Sim. Porque, assim, qualquer pessoa, por exemplo, você estava com um problema que você não tinha pacientes no seu consultório e você era ótima, porque você já tinha feito mestrado, você estava investindo em você. Sim. O que você precisava? De captar pacientes. Como que a gente vai captar pacientes? Você já tinha feito o dever de casa. Sim. Você não estava mostrando que você não era. Não. Pelo contrário, você só queria que outras pessoas te conhecessem. Sim. Então, o que de errado tem nisso? Não, outras nada. pessoas, às vezes, o que elas fazem? Então aí eu encontro a primeira dificuldade. Vou parar. Meu Deus, muito difícil, meu conselho não deixa. Olha, tô aqui parado, não tem ninguém. Então, ou seja, a pessoa encontra um problema, em vez de ela tentar entender como eu vou sair dele, ela para na primeira dificuldade. Sim, né? Exatamente. É o que a maioria das pessoas faz. O mercado está saturado. O mercado está saturado. Mas como que eu vou aparecer nas redes sociais se a gente não pode? Exatamente. Então, assim, vamos dar um jeitinho de fazer isso de um jeito que dê certo? Isso. Né? Isso. Então, é isso, né? Tem que ir tentando achar jeitos. Primeiro, que vá de acordo com os seus valores. Que você, nada assim... Eu entendo que o conselho tá arcaico e tá precisando de se modernizar. Eu entendo. O mundo é outro e eu preciso de avançar junto com o mundo. Claro. Tá tudo bem, eu tô certa, vai de acordo com o que eu penso, com os meus valores e tô aqui para responder caso o conselho venha até mim. Claro. Tá tudo bem, porque eu vou me justificar. Sim. Porque o que eu tô fazendo não é errado, mas ele só precisa de entender. E caso ele ache que tá errado, eu estou aqui para responder. O que eu não posso é ficar parada. Exatamente. É a autorresponsabilidade. Isso. Primeiro ponto. Você está disposto a sofrer as consequências. Isso. E eu estava disposta. Isso. Porque você sabia que era de acordo com os seus valores e que você estava certa. Sim. Que você precisava daquilo para crescer. Eu não expunha nenhum paciente. Eu tinha autorização por escrito de todos eles, tá? E eu mostrava só a boca.
Até um dia que eu resolvi falar assim, bom, já que eu tô sendo tão chamada no conselho... Então, vamos dar um motivo? Vamos dar um motivo pra essa galera aí que não sabe fazer o negócio ou que tem medo e só quer criticar. Eu coloquei a foto de uma paciente e ela contou a história dela. Ela contou a história da transformação que aquilo fez na vida dela. Porque, Júlia, desde Guarulhos, desde que eu tinha uma tarde no consultório, eu já tinha uma cabeça de que aquilo era uma negociação. Era um negócio. As pessoas era não um veem, negócio. os profissionais de saúde se veem muito distante de um negócio. Eles acham que é feio ganhar dinheiro. Isso! Eles acham que se alguém tá ganhando dinheiro, isso tá errado. Gente... É um acordo. Então, ou seja, eu estudei. Então, se você não vai ganhar dinheiro... Estou resolvendo o seu problema e você está me remunerando. Isso, e é ótimo. Qual e problema? Você mexe com uma coisa, eu acho assim, por exemplo, a gente está conversando aqui, e quantas vezes aqui a gente está sorrindo, e como é bom a gente ter a liberdade de poder sorrir. Gente, isso que você faz por outra pessoa... Então, eu acho que a pessoa te paga literalmente com um sorriso. Porque a felicidade... que você devolve para a vida dessa pessoa, dela sorrir sem medo. Gente, por que não pagar por isso? Autoestima. Que se feio é esse? Gente, é lindo! É lindo a gente poder ajudar o outro dessa forma. E os profissionais de saúde ainda têm muito dificuldade de falar o preço, de dizer quanto custa. Não, isso é com a minha secretária. Deus me livre de eu falar um preço aqui pra você. Não, tipo, eu sou aqui só, assim, vivo de caridade, né? Não, que isso? eu não Vamos passar trabalhar. desse fato, porque assim, é uma carreira, entendeu? Gente, que requer investimento. Investimento físico, que é o dinheiro, emocional e familiar. Exatamente. Porque quantas vezes eu já viajei e deixei minha filha com febre? Quantas vezes eu já viajei e deixei meu marido... Pra cuidar do outro. Precisando de mim. Pra cuidar do outro. Pra cuidar do outro. E por que não? Que as pessoas te paguem. Porque que eu não posso ter abundância? É o seu trabalho. É o meu trabalho. Exatamente. Eu trabalho porque, além de eu amar, eu gosto de ter abundância. Lógico. Né? E aí, minha amiga? Quando botou o rosto. Botei o rosto, foi um auê. Moema é uma marqueteira. Eu assim, gente, que bom que eu sou marqueteira. Ou seja, o consultório lotado, você já estava aparecendo. Exatamente. Os outros dentistas já sabiam quem era você, os pacientes. E você não tem noção. Sabe o que começou a acontecer? Os dentistas falavam tão mal de mim para os pacientes, para os clientes, que eles vinham me procurar só para me conhecer. De tanto que eles falavam mal de mim. Aí fazer essa propaganda. Posso fazer o tratamento com você? Porque ele fala tanto de você, eu nem percebo, mas seu nome é na consulta inteira. Eu não sei nem se é bem ou mal, mas é porque eu só escuto Moema. Fiquei até gravado com esse nome na minha cabeça. Exatamente, a consulta inteira dele. E eu nem sabia às vezes quem era ele. Até hoje eu liguei para 2 profissionais só. Tá? Falando, fulano, você está exagerando. O resto, sinceramente, os 2 começaram a gaguejar no telefone. Porque nunca imaginava. Não. Você ia ligar. E pra mim, homem, mulher, pra mim não tem essa, entendeu? Então, assim, eles exageraram, tá? Por isso que eu liguei. Porque senão eu nem teria ligado. Enfim, a partir disso, o CRO... ele começou a fazer parte da minha vida, o meu conselho, entendeu? Já começaram a te conhecer. Inclusive, você já, daqui a pouco, assim, mãe, você tem que estar aqui representando a gente. Você não quer abrir mão de um horáriozinho na sua agenda que está lotada agora para você vir aqui? Não. Precisamos de uma dentista como você no conselho. Você não tem noção. Eu não tinha mais... Olha, eles me conheciam tanto, que eles falavam assim, minha filha, olha só, a gente não vai nem fazer nada Hoje agora. não. Vamos juntar vai mais devagar, umas. Vai devagar. Ou seja, eles viam que aquilo não era nada demais, entendeu, Júlia? Não era uma coisa desonesta, eu não estava enganando ninguém. Isso, os valores estavam presentes, né? Isso, exatamente. Eu sempre fiz questão de mostrar os meus valores, sempre, tá? E aí acabou que o consultório dela não dava mais pra mim. Aí eu montei um com 2 consultórios. Aí eu comecei com a equipe, tá? Um me ajudando e tal. Só que o atendimento, mesmo eu treinando o outro, não era a mesma coisa. E eu sou perfeccionista. Então vamos lá, vamos chegar nesse ponto, que é uma das coisas assim que eu acho que você tem muito know-how e eu acho que eu vou aprender muito agora e eu acho que vários profissionais podem aprender também.
que é nesse encantamento dos seus clientes. Sim. Porque eu percebo que você faz isso de forma, como a gente estava conversando antes, natural, mas é uma experiência que você faz com o seu cliente ali. Então explica pra gente, né? Porque às vezes os profissionais de saúde acham que pra gente encantar um cliente com um serviço não é possível ou que é muito distante. Ai, tem que ser muito rica, tem que ter um consultório muito grande. Eu com esse consultóriozinho mal consigo. Não. Então, de repente, dá alguns exemplos pra gente de coisas que de repente tem muito pouco custo e como que você organizava isso, de repente, o quanto de custo você tirava do seu faturamento para encantar os clientes, como que você fazia com que isso coubesse dentro do orçamento. Olha lá só. dessa clínica popular você já praticava isso Já. até, então explica Já. pra gente, que eu tô aqui, ó, não tô com caderninho não, mas tô atenta pra eu começar a usar agora. Mas você, querida. Não, eu tô precisando, sempre a gente pode aprender. Sempre. 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 E nesses 2 meses, meu Deus, como eu tô aprendendo. Eu tô adorando ouvir a Lara Nesteruk, não sei se você conhece ela. Ai, manda tá. Uma nutricionista maravilhosa. Escutei um podcast dela agora. Nossa, ela é maravilhosa. Com Ícaro Joel Jota. Jota, ou Thiago Negro. Um podcast dela falando. Gente, adorei. Primeiro que eu super me identifiquei porque ela é muito parecida comigo no sentido de que ela é rápida, ela é ágil. Então, Não tem mimimi. Não. Não falei, tem gente. mimimi. Falei, ai, meu Deus, vontade de abraçar ela e falar, ai, sim. você me entende. Ela não se importa com a opinião das pessoas. Mas é o que ela explica, é uma construção, né, Moema? Como você tá falando aí. Então eu acho que assim, exatamente quando a gente chega num determinado momento da nossa vida, na nossa carreira, a gente entende que a gente pode. Eu acho que quando a pessoa diz pra gente assim, o que é liberdade pra você, o que é disciplina pra você, eu acho que é quando a gente pode ser dona do nosso destino. Então eu acho que isso é uma construção que hoje talvez eu não possa ainda fazer o que eu quero, mas o que o dinheiro, ou o que a disciplina, ou o que não é nem a felicidade da montante do dinheiro que está na sua conta, mas é a felicidade de você decidir, isso eu quero fazer e isso eu não quero fazer. Eu acho que isso é uma das coisas que mostra a gente de que isso é liberdade, né? Liberdade de poder a gente decidir para onde a gente quer ir, ou que a gente não é obrigado a fazer nada, né? Eu acho que a liberdade, ela envolve um corte na sua vida em relação a apego, tá? A dinheiro. Por quê? Porque a partir do momento que você decide fazer o que você quer, você vai passar por um período que você, de repente, vai passar por algumas dificuldades. E é a autorresponsabilidade. Eu acho que a gente só chega no momento de fazer o que a gente quer quando a gente tem autorresponsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Porque às vezes as pessoas só fazem o que querem, mas não têm sucesso. Porque elas não têm maturidade de entender que eu estou fazendo o que eu quero, mas que isso requer, mesmo o que eu quero, requer disciplina. Né? E requer sacrifícios. Sim. Requer disciplina, sacrifício, metas, porque eu escolhi. Objetivos, porque eu escolhi isso. Isso. Ponto final. Em relação ao encantamento, o que eu sempre fiz? Eu sempre fiz questão de, por exemplo, lá em Guarulhos, por exemplo, falar lá em Guarulhos. Isso, porque às vezes a pessoa acha que só pode encantar com muito dinheiro com uma mega clínica. Não. Você atendia pacientes mais populares e mesmo assim você encantava. Eu atendia classe D e E. Olha, e você conseguia mesmo assim. Nossa, gente, eu tinha fila de espera. Gente, anota aí, por favor. Não, o que eu fazia? Meu consultório era muito simples. Ele era o imóvel do lado de um açougue, tá? E eu não tinha dinheiro naquela época para ter telefone. Então o que eu fiz? Um acordo com o dono do meu imóvel, que era o dono do açougue. Muitos deus, você era a rainha do deus. Eu falava assim, seu Betinho, eu lembro dele, seu Betinho, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o senhor certinho, o senhor pode ficar tranquilo. Vamos fazer o contrato e tal. Mas eu queria que o senhor dividisse o telefone comigo. Ele, como assim? Eu falei assim, olha só, o senhor vai atender os telefonemas e vai me chamar, porque eu não tinha dinheiro para ter secretária nessa época entendi. também. Achei que você ia pedir para ele fazer a sua agenda. Você atende
atende, anota o horário da paciente aí pra mim. Não. Seu Betinho não era tão assim, né? Não. Colaborativo, não. Não. Aliás, você não tem noção. Todo mundo tinha medo dele, menos eu. Eu não tinha medo dele. Eu via ele como um pai, engraçado, né? Todo mundo com medo e você... Pra mim, sim. Porque eu que negociei o aluguel, entendeu? E aí eu falei assim, e ele falando que ele lutou pra conseguir o telefone. Não, aí assim, minha filha, eu lutei pra conseguir esse telefone. E você quer dividir ele comigo sem pagar nada? Eu falei, mas eu não vou ligar. Só vou receber essa Eu só vou receber ligação. E ele falou assim, eu tenho que falar o quê? já indo na sua. Eu falei, só tem que falar assim, alô? Porque ele falava assim, açougue do Betinho. Você imagina? Imagina, ligar pra dentista. Não, liguei errado. E nessa época eu fazia mestrado em Campinas. Só que a galera da alta, a galera que tinha condição total de avião. Cara. Mas já ligaram pro seu consultório. Eles ligaram. Mãe, mas engraçado, eu ligo pra sua clínica. Eu só falo açougue do Betinho. Eu falei, gente, que absurdo! Que absurdo! Aí você mudou o jeito que seu Betinho atendeu o telefone. Eu falei, seu Betinho, para Calma aí. Seu Betinho só tá fazendo errado, tem seu que Betinho. mudar, seu Betinho. Tem que mudar, o senhor só pode falar alô. Só isso, não precisa falar consultório da doutora Moema. Você só fala assim, alô. Eu gostaria de falar com a doutora Moema, só um minutinho. Manda fulaninho, que era o rapazinho que trabalhava com ele, ir lá correndo me chamar. Aí eu ia correndo, alô, entendeu? E aí ele começou a fazer isso. Parou o estilo dele e falar só alô. Meu Deus, olha, você era. Isso que eu acho, que isso é uma veia empreendedora, Moema. Porque assim, você tá vendo como que você naturalmente tem facilidade de fazer com que as pessoas vivam o seu sonho. Sim. E façam. Porque eu acho que é isso. Quando a gente explica pro outro com encantamento, o outro vai com a gente, gosta do nosso projeto. Júlia, você imagina um cara... seu Betinho bravo parou de atender o telefone do jeito dele para te ajudar. Você imagina um dono de um açougue em Guarulhos, onde tinha vários tiroteios, e ele era um cara respeitado. Entendeu? Parou de atender açougue. Parou de falar açougue do Betinho. Um minutinho, doutora Moema, um minutinho. Mas sabe por quê? Porque eu sempre fui na humildade. Eu aprendi isso com meu pai, tá? Minha mãe também, mas assim, eu tô falando da parte empreendedora. Eu sempre aprendi isso com ele. É tudo na base da amizade, é no ganha-ganha. Eu não tenho interesse em passar a perna em ninguém. Eu não tenho interesse em ganhar uma coisa sabendo que a outra tá perdendo. Isso me dá até uma sensação ruim. E eu acho, eu já consegui imaginar você ali, eu já tô imaginando a cena. Seu Betinho pensa só, o senhor precisa de alugar, e se eu não tiver cliente aqui, como é que eu vou continuar aqui? Isso! Então o senhor precisa me ajudar nesse momento, daqui a pouco eu vou crescer, eu vou poder ter o meu. Isso! Mas para eu continuar aqui, a gente tem que trabalhar junto. Exatamente. Então, ou seja, ele foi ali, vocês dois juntinhos. Ele pensou no ganha-ganha, ele pensou no bolso dele também. Só que eu fui humilde também. E ele viu que eu não tinha medo dele. Entendeu? E outra coisa, o aluguel, minha filha. Em dia. Em dia. Você acha que eu sou doida de atrasar o aluguel do seu Betinho? Seu Betinho nem pensar. Então eu fiquei ali por 9 anos e eu aprendi o seguinte. Não importa o público que você atenda. Todo mundo gosta de ser bem tratado, né, Moema? Todo mundo é ser humano. Todo mundo. Então, por exemplo, o que eu fazia? A pessoa chegava, eu dava um bombom para ela no final da consulta, tá? Eu ficava assim, ai meu Deus do céu, esse bombom é caríssimo, serenata de amor. Mas eu dava, muito obrigada pela confiança no final do tratamento, entendeu? Eu sempre no início do tratamento, independente do tratamento que fosse, eu ensinava a pessoa, como eu ensino até hoje, a escovar os dentes. A escovar os dentes. A ver quais são os problemas que acontecem se a pessoa não faz a higienização correta, os problemas de saúde que podem acontecer. E isso já é um diferencial, por quê? Às vezes a gente acha, porque é o que a gente estava conversando, né? Então consegui já ver com clareza isso, que o tratar bem um paciente é você começar a fazer o que a gente chama, né, muito nesse mundo hoje, que é CX, né, que é Customer Experience, que está muito em alta, que é você colocar o cliente no centro, é você entender que hoje o seu cliente, você trabalha para ele, né, então você tem que encantar ele, porque
ele já está sendo muito mimado de todos os lados. Então, se você não fizer isso, hoje, seu paciente, seu cliente não fica com você. Então, e às vezes não depende de dinheiro. Não. Depende de, assim, dinheiro no sentido de dar coisas muito caras, mas às vezes é o seu tempo, é você conversar, é você parar, é você explicar, é você... Gente, as pessoas querem atenção. Sim, elas querem ser ouvidas. Isso. De forma verdadeira. E não aquele ouvido com filtro, tipo assim... Não tá nem prestando atenção, já Não. tá olhando pro celular, pra porta, tipo, que hora você vai Isso. sair, né? Tem outro me esperando. Isso. E eu tenho, uma das minhas leis do estatuto da minha clínica é, você chegou na clínica, todos os celulares nas bolsas. É uma das minhas leis, tá? Mas todas as famílias têm um número fixo da clínica. Então, Se ninguém acontecer fica qualquer incomunicável. coisa, Mas celular, nem pensar, tá? E assim, o que eu acho engraçado, Júlia, é o seguinte, que hoje o centro é o cliente. Sempre foi. Sempre foi. Só É isso que que você tá as falando. pessoas Começaram não a faziam entender. Você lá atrás já via que o centro era o seu cliente. Sim. Quando você dava esse bombom, ninguém nem falava disso. Não, isso nem existia. Porque é uma coisa muito atual, né? Há 20 anos atrás, isso, Júlia. Em Guarulhos, meu público, classe D e E, não tem essa. E o que eu acho engraçado é o seguinte, é que eu fazia isso e faço até hoje de uma forma muito honesta. E eu, por exemplo, uma vez, há pouco tempo, tem uns 3 anos, eu dei para uma paciente, eu dei para ela um serenata, porque eu sabia que ela gostava de chocolate. Tava na minha bolsa, eu não dou mais serenata, eu dou outras marcas. Eu faço outras coisas hoje. Eu falei assim, fulana, eu vou te dar um docinho hoje, que eu sei que você gosta. Ela, ui, que coisa pobre! Gente! Eu falei, minha amiga... Você tá tão chique, né? De mais longe eu vim, querida. E vem cá, você não pode fazer isso. Por quê? Eu já aprendi uma coisa, o cliente tem que ser o centro. Mas ele tem que saber que sua empresa tem regras. Ele não tem Senão razão não tem em tudo. limites, né, mãe? Sim. E isso é muito importante, a gente achar esse limite. É. Porque botar o cliente no centro não é fazer tudo Não, que ele quer. É não. pelo contrário, eu acho que é você escutá-lo e você falar, olha, posso fazer isso, mas só até aqui eu posso ir. Isso. Porque Tem limites. infelizmente eu não consigo ir além. Eu não sou Deus. Mas eu fico muito... Posso te indicar uma outra pessoa. Isso. Ou eu posso ver se dessa forma a gente pode continuar. Exatamente. De forma clara, né? Transparente. Ética, honesta. Onde eu tô dizendo até onde eu posso ir. Você fica se couber no que você espera. Exatamente. Né? Porque senão a pessoa fica sem fim. Mas quase ninguém faz isso. Fica sem fim. Porque imagina, senão a pessoa acha que vai chegar aqui gritando e todas as vezes que ela gritar você vai fazer. Exatamente. E não é isso, né? Mas a rede social fala isso. Fala que o cliente sempre tem razão. E olha só, eu não tô tirando a razão dele para certas coisas, porque nós somos humanos, como empresa mesmo, e nós erramos. E às vezes ele pode não ficar satisfeito, e a gente tem que ouvir a insatisfação dele. Dá para saber se a gente pode melhorar ou não, Claro. se a gente pode mudar isso, ou infelizmente só posso ir até aqui. Isso ainda não é possível aqui. Né? Eu ainda não consigo, né? Não tá ainda dentro dos meus planos. Eu não quero. Eu não quero. Isso não faz parte da minha rotina. Do meu foco. Isso não faz parte do meu foco. Isso não faz parte do meu tratamento. Eu posso te indicar uma outra pessoa. E tá tudo bem, né? E tá o seu tudo paciente, ótimo. seu cliente não vai sair correndo por causa disso. Aliás, Pelo ele quer contrário, ficar quando você faz isso. Ele quer ficar. As pessoas gostam de... As pessoas reclamam de ser um lugar de disciplina, de organização, mas ninguém gosta de viver na doideira. Não. O funcionário ele detesta ter um gestor, alguém que seja um líder, que diga o que é feito. Mas se não disser, ele detesta. Ele fica perdido. Filho da gente. Quando você falou isso em relação ao seu pai, eu acho que eu sou mãe, você também, a gente entende exatamente. Eu acho que quem nós, tenho certeza, quem nós somos hoje reflete muito da educação que a gente teve, dos limites que foram dados. Então, se seu pai, eu vi que você se emocionou nesse momento, não tivesse te dado esse limite
naquele momento, falado com você, filho, eu tô aqui, vai, mas se não der certo, volta, olha, eu vou continuar te ajudando, será que você seria essa pessoa que você é hoje? Não. Então, por isso que limite é uma coisa boa, porque traz a pessoa também para dizer, Sim. eu vou até aqui com você, mas daqui é a sua parte. Ou até aqui eu posso ir. Sim. Né? E eu acho engraçado, porque a única filha que ele falou isso fui eu. Ah, é? É. Entendeu? Mas sabe por quê? Porque ele sabia que você podia, né? É, ele sabia que eu podia. E ele sabia que quando ele cortasse uma asa, quando ele me podasse, você ia crescer. Eu ia crescer. Ele conhecia, a gente conhece nossos filhos, né, Júlia? A gente conhece. E hoje em dia, então, aí o que mais eu fazia? Só para voltar lá. Eu perguntava para cada cliente o que ele gostaria que eu melhorasse na minha clínica para ele se sentir em casa. Escutando, né? Eu escutava. Porque às vezes a gente faz sem saber o que o outro quer. Isso é um erro. Não, gente. Às vezes a gente faz uma coisa enorme, cara, mas a pessoa não quer aquilo. Não. Ela quer outra. Escuta, pergunta, né? Porque a gente pode fazer o que o outro quer, não o que a gente acha que o outro quer. Mas você sabia que quando eu fiz a minha clínica, que eu gastei assim, tudo que eu tinha, eu quase quebrei, tá? Eu fiz aquela clínica porque era um sonho meu. Porque eu poderia ter continuado no prédio que eu tinha antes, que tinham 2 salinhas, eu poderia ter reformado inteira, ter deixado ela linda e estaria tudo bem, eu estaria ganhando e estaria crescendo. Mas o meu sonho era ter uma clínica de frente para a rua, entendeu? Com auditório, porque eu sempre dei aula, tá? Para dar aula para dentistas, não sei o quê. O que acabou acontecendo? O meu público do prédio não quis ir para a minha clínica. Eles tinham condição, mas o perfil deles não era uma coisa mais chique. Era uma coisa mais tranquila. Você teve que começar do zero de novo. Comecei do zero pela 3ª vez na minha vida. Entendi. Quase um ano sem quase nenhum paciente. E a gente ligava para isso. Olha, avisa a Moema que eu adoro ela, mas essa clínica não é para mim. Ela não é minha realidade. E era. Mas eles não se sentiam em casa como você fazia eles se sentirem lá. Né? Tem uma mulher que ela, na época da abolição da escravatura dos Estados Unidos, uma americana, e ela falou o seguinte: eu consegui libertar 1000 escravos. Eu poderia ter libertado mais 1000, mas eles não sabiam que eram escravos. Então, às vezes, aquilo é para uma pessoa, mas não é o que ela quer. Ela não sabe. Ela não sabe que aquilo é para ela. Então, ela não vai. Não era o meu público-alvo. Eu mudei meu público-alvo sem perceber com aquela clínica. E aí, minha filha, bateu o desespero, porque eu tinha uma filha para criar, né? Meu marido trabalhando, uma grana, todo o dinheiro que eu tinha. Um payback, né? Um retorno daquilo tudo, né? Tinha que ter, tinha que ter. Eu tinha gastado, eu tinha descapitalizado mesmo. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ver uma pessoa que eu considero uma amiga, que é Silvia Braz, e eu sabia que ela queria fazer um tratamento. Eu falei assim, ela vai ser o chamariz para o meu novo público-alvo. Porque eu já tinha Você montou uma estratégia. Montei uma estratégia. Eu pensei assim, quem pode chamar quem eu quero para cá? E naquela época ela era muito amiga de uma amiga que a gente tem em comum. E essa amiga em comum falou, Moema, olha, ela tá querendo ver o dente e tal. Eu sabia que ela ia a uma festa. O que eu fiz? Eu coloquei uma roupa parecida com o que ela tinha colocado. Ela tinha um blog. Então eu chamei a atenção dela, ela veio falar comigo. Aí a gente começou. E aí ela começou a postar, e eu comecei a postar ela lá. E aí sim, eu comecei novamente a ter meus clientes do meu público-alvo novo. Mas o que acontece nesse tempo todo? Eu vi, assim, eu não acredito em fracasso, tá, Júlia? Também não. Eu detesto essa palavra. Mudança de direção. Eu, por exemplo, eu também não acredito assim que não deu certo. Nada, pra mim, não tem nada que não dá certo. É isso aí, pra mim também não. Ou você desiste, ou você vai fazendo até dar certo. Isso aí, exatamente. O que não deu certo é porque a pessoa desistiu antes de dar, porque em algum momento ia dar. Isso. Porque você vai encontrando rotas, às vezes não vai dar certo assim, mas às vezes você tem que mudar a direção, você vai ter que dar uma adaptada, você vai ter que mudar o produto, você vai ter que... perder o foco. Isso. Mas assim, não existe o que não deu certo, né? Não. Foi porque a pessoa desistiu antes de acontecer. Também acho. E por eu ter continuado, deu certo. Lógico. Entendeu? E eu tive que me reinventar muito, tá?
Muito mesmo. Tá, e aí lá, por exemplo, nessa clínica que era de super luxo, o que era botar o seu cliente no centro ali? Porque as pessoas já não se sentiam talvez tão em casa. O que você fez com esse aprendizado para as pessoas entenderem que ali era a casa delas? O que você tornou aconchegante? Ou o seu público já não queria aconchego? Ali, o que você fez para fazer o seu cliente de novo se sentir assim tão querido como eles realmente se sentem com você? Na verdade, os meus antigos clientes não voltaram. Eu conquistei um novo público. E como é que você encantou esse público? Que já era um público A? Isso. A e B. Tá? Eu atendo esses 3 tipos de público. Tá. Como que eu encantei? Primeiro, eu fiz uma super clínica. Tá? Eu fiz a minha recepção, ela não era uma recepção de consultório, ela era uma sala de TV. Ela tinha uma estante. E eu, antes de fazer essa estante, eu fiz uma pesquisa pelo WhatsApp com todos os livros que as pessoas gostavam. Fulana, qual o seu livro favorito? Então eu comprei uma média de 170 livros. E aí imagina, já tô me imaginando, que eu amo ler. Imagina eu sentar num consultório e chegar assim... Gente, aquele livro que eu amo tem aqui. Sim. Aí já dá a sensação que eu tô em casa. Porque aí eu já cheguei ali e já vi assim, que teve um ponto de conexão comigo. Isso. Já me senti assim, gente, esse lugar é pra mim. Encontrei meu livro. Exatamente. Muito inteligente. Além disso, muito obrigada. Eu comecei a colocar revistas estrangeiras. Então, você tipo entendia assim, que seu público... Sim, comprava aquilo ali. E aí, ou senão ele não comprava. Então eu pensei, meu Deus, vou lá naquele momento pra eu saber daqueles negócios, sei lá, não tenho, aí eu vou lá ler. Sim, eu não tenho, mas eu quero... Ai, adorei esse anel. Apesar de que, preste atenção, aquele anel que ele via ali da Gaster, na Vogue americana, que tinha no Brasil também aquele anel que custava 15 mil dólares, ele era meu concorrente direto. Mas... o que a capa da Vogue dizia para o meu cliente é o seguinte... Você está no lugar certo. Aqui é o seu lugar. Aqui é o que você gosta de fazer. É o que você gosta de comprar. Identificação. Você já está criando lugar de tudo que é pontos de contato. Isso. A revista que eu gosto, o livro que eu tenho na minha casa. Isso. E aí a pessoa começou a chegar assim... Opa, tô em casa? Tô em casa, porque ela me ouviu. Tô num ambiente que tem a ver comigo, né? Exatamente. Isso porque você... Pesquisei os meus clientes. O que eles gostariam. Porque aí eu tinha aprendido, né? Porque eu fiz a clínica do meu jeito e ela não deu certo no primeiro ano. Eu falei, então eu tô fazendo errado. Isso. Eu tenho que ouvir meus clientes. Aí eu fui, voltei um pouquinho, né? Isso. E deu uma outra coisa que eu fiz. Eu comecei a perceber que quando os meus clientes preenchiam o seu prontuário na recepção, eles não tinham tanta ligação comigo quanto quando eu preenchia junto com eles. Entendi. Então, o que eu comecei a fazer? Eu tinha uma anamnese padrão de dentista. Eu falei, gente, eu vou mudar isso aqui. Vou começar a colocar perguntas mais pessoais. Então, no meio da anamnese, eu comecei a colocar assim, qual o seu prato favorito? Qual a sua flor favorita? Qual o seu perfume favorito? E eu vi que quando eu comecei a fazer isso, as pessoas morriam de rir, porque elas estavam preenchendo na minha frente. E a gente começava um papo, igual meu pai fazia lá atrás. Então já era praticamente um negócio fechado. Já criava essa... Um elo. A pessoa via, e não de forma desonesta, mais uma vez eu falo, eu me importava realmente com que ela... E aí, com isso, Júlia, eu comecei a fechar, eu consegui começar a fechar um perfil de cada paciente do meu público-alvo. Porque o público-alvo é uma coisa geral. Agora, quem faz parte desse público-alvo? Você, eu, Salvador, várias pessoas. Só que Salvador é diferente de mim, eu sou diferente de você. Aí você criou estratégias diferentes, mesmo dentro de um público-alvo, você agrupou as pessoas, mesmo dentro de um único público, você fez subgrupos para atender, porque quando você está num público A, a gente pensa em exclusividade, né? Então o público A gosta de exclusividade. Então não adianta você botar todo mundo no mesmo... Não. Porque esse tipo de público gosta de exclusividade. E aí você começou a oferecer isso entendendo o que os grupos queriam, porque a minha necessidade era diferente, de repente, de outra pessoa que estava no meu grupo. Na verdade, não foi nem grupos.
Eu fiz uma individualização realmente mesmo de cada tratamento, através de uma anamnese. Entendi. E o que você... Dá um exemplo. De repente, o que você fazia, por exemplo, Então, em uma pessoa que era diferente da outra? Então vamos lá. Vamos dizer que uma pessoa falasse assim, qual a sua flor favorita? Rosa. Outra pessoa, qual a sua flor favorita? Ela dava um risco. Ou seja, aquela pessoa... Não gosta de flor. Não, ela é uma pessoa mais direta. Ela quer ver resultado. Entendi. Essa pessoa que gosta de uma rosa é uma pessoa mais sensível. Ela tem mais aí encantamento. você conseguia entender como agradá-la. Exatamente. Né? Uma pessoa mais direta, eu não fazia tantas perguntas, eu não dava tantos mimos. Eu mostrava para ela, na segunda consulta, que na primeira consulta eu nunca mexi na boca de ninguém, nem mexo até hoje. Porque a primeira consulta é um papo, tá? Que eu conheço a pessoa e traço um perfil dela. E aí sim, na segunda consulta já está tudo planejado na minha cabeça. E aí eu como é que você vai conduzir esse tratamento de forma individualizada? Isso. Então essa pessoa que botava um traço, essa pessoa que põe um batom da MAC nude e essa daqui um batom vermelho, são totalmente diferentes. Então por ali você já ia traçando o perfil. Total. Entendi. Então de repente, como que as pessoas precisam dar mais atenção a as perguntas e a ler, porque às vezes a gente pede pra... Não, e às vezes a gente pede pra preencher aquilo ali, mas nunca mais olha. Não é o objetivo, não é? Você só vê assim, pressão alta, não, a gente nem presta atenção, né? Não. Deve ser pra dizer não, né? Isso se tiver pegadinha no meio, a gente cai porque a gente só vai não. Isso né? aí. Porque a gente não quer. Isso aí. Uma das perguntas que gera mais afinidade eu sempre pergunto se a pessoa está grávida ou não. Porque isso interfere no meu tratamento, tá? Eu sei se eu posso anestesiar, se ela está no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, enfim. E muitas mulheres choram nessa hora, porque elas não conseguem engravidar. Entendi. E aí o que eu faço? Eu paro. Entendi. E fico do lado dela. Eu fico do lado dela e olho no fundo dos olhos dela. Eu falo assim, e qual é o custo que isso tem, né, Moema? Que às vezes as pessoas deixam de fazer porque só uma clínica muito grande ou que tem muito dinheiro, que na verdade tem esse dinheiro para dar muitos mimos, de fazer muitas coisas. Mas é o que a gente falou desde o início, a pessoa ela quer atenção. Sim. Então, assim, você preencher junto um formulário com alguém, você fazer perguntas, você escutar o outro, isso não tem custo. Não. E como você coloca o seu cliente no centro, Sim. de uma forma muito individualizada, Sim. somente fazendo isso, que não há custo. Não. Custo do seu tempo, né? Que também a Que gente tem cobrado. que botar. Tem que botar no papel que é cobrado. Mas que é cobrado. Que tá dentro já do valor, né? Sim, mas se eu tiver que sair um pouco do meu tempo para ajudar aquela pessoa, mesmo eu não ganhando, eu vou fazer, tá? Sabe por quê? Porque eu sou humana também, eu sou mulher. Então eu sei a dor de várias pessoas. Precisam de pessoas, é aquilo que a gente falou. É um acordo do ganha-ganha. Então você precisa dela porque ela é uma pessoa e ela precisa de você e vocês... Mas às vezes... Por exemplo, eu sou fisioterapeuta de formação e eu vejo, né, a gente tem pacientes assim muito antigos aqui na clínica. E será que eles têm tantas doenças assim de ter que vir aqui? Eles gostam de ser cuidados. As pessoas, elas querem ser cuidadas. Claro! Elas querem chegar aqui e conversar. Quando eu atendia, né, há muitos anos atrás, eu percebi assim que... as pessoas queriam falar comigo, era conversar comigo. Então, enquanto eu estava ali fazendo meu tratamento, era um momento que elas tinham para elas, de dividir algumas dificuldades, de poder conversar. Sem filho, então, é muito sem marido. mais do que um tratamento. Claro. Então, e assim, não é que você não esteja tratando, porque às vezes aquela pessoa não precisa de tratar o joelho naquele momento, ela está precisando de tratar a cabeça. E aí ela vai melhorar o joelho. Isso, exatamente. E é isso, sabe? A gente entendeu o que o outro precisa naquele momento. Exatamente. Às vezes você vai parar o tratamento, não vai tratar a boca naquele dia, porque o que ela precisa é conversar. É outra coisa. Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Né? Eu banco aquilo. Isso. Porque eu acho que o meu dever, a minha missão é ajudá-la. Isso. Porque eu acredito em Deus. E eu acho que Deus me deu um dom. Então eu uso esse dom. Esse dom me dá abundância? Dá. Mas é sempre? Não. A gente perde um pouquinho também. Lógico. Mas a gente ganha de outro lado, entendeu? Total. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. E no final e no início, eu sempre dou mimos. Hoje em dia, eu dou mimos bons.
Eu sei. Não é mais bombonzinho serenata, não, Esse entendeu? elétrica, né? Faz muito sucesso, meus filhos. Alemã. 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 Não é qualquer uma. Mas sabe uma coisa que eu acho engraçado? Olha só. E é engraçado, sabe por que você tá falando isso? Por exemplo, todas as vezes que os meus filhos escovam com a escova que tá lá com eles, eu lembro de você. E olha que coisa linda, né? Porque às vezes a gente ganha uma coisa e que faz, e que vive com a gente momentos felizes da nossa vida. E todas as vezes que eu sinto essa felicidade, eu lembro de você que me deu. Olha e olha só. que bonito, né? Então, é muito mais às vezes que um mimo. É o colocar o cliente no centro, é você entender que você vai fazer parte da vida dele num momento feliz. Sim. Né? Então, ou seja, você deu a escova, e, enfim, eu adoro que os meus filhos escovam com a felicidade deles. Adoram, eu dou risada. Eu acho aquilo assim, eu poderia sair e comprar. Sim. Mas eu fiquei tão feliz de ganhar. E é isso, às vezes, a gente tira um pouquinho do orçamento daquela consulta, de alguma coisa, de repente, para fazer... Dá um mimo a esse paciente que vai fazer parte da vida dele e ele vai te olhar muito mais como uma dentista. Por exemplo, ele vai encontrar uma outra pessoa que tem o mesmo talento que você, mas você é especial na vida dele, muito além... Porque eu abracei ele. Além da ótima profissional que você sabe, eu lido muito isso assim, que é construir uma marca. Isso é construir uma marca. É porque as pessoas se identificam com pessoas, né? Isso. Então vai muito além da qualidade, né? Então a gente tem muitos exemplos assim, o McDonald's porque ele é o melhor sanduíche? Não! É a relação, né? É o que ele passa. É o palhaço. Isso, então eu acho que toda criança gosta. Construir uma marca vai além de você ter muito além de você ter o melhor produto. Não. É você dar a melhor experiência. Júlia, eu tenho 2 amigos, não são dessa cidade, são de outra cidade, de outro estado. Um tem um dom para odontologia, uma habilidade manual que é inacreditável. A outra é um homem e uma mulher. A outra, ela não tem esse dom manual, mas ela corre atrás e ela faz de tudo para encantar os clientes dela. Quem que você acha que tem sucesso? Ela, com certeza. Ela tem uma abundância. Ela tá em vários e vários lugares, sempre procurando o melhor e não só fazendo curso de odontologia. Fazendo curso, esses que a gente faz também. Exatamente. De gestão, de empreendedorismo. É estourar a bolha que a gente chama. De Às neurociência. vezes a gente fica muito presa somente numa situação. E aí quando a gente estoura essa bolha e entende que o entorno é o que completa o que a gente precisa. Exatamente. E pegando um pouco esse assunto, né? Porque você é uma excelente profissional. Obrigada. E uma excelente gestora, né? Por Obrigada. tudo isso que você está falando, né? Em relação a como encantar. Você vê que tudo que você falou... Tô dando uns elogios. Mas é super sincero, porque Obrigada. Realmente... Obrigada. E é por isso que, na verdade, eu te trouxe aqui, porque eu me encanto muito com isso que você faz, né? Com esse encantamento e a profissional maravilhosa que você é. E tudo que você fez mostra como que foi, na verdade, muito... Tudo pensado, né? Sim. Então nada assim, tudo bem que tem coisas intuitivas, mas tudo você Isso. estruturou e entendeu o caminho, que tudo foi muito estruturado e estudado para você chegar. Foi. Né? E aí eu te pergunto assim, como que você divide isso na sua vida e qual é esse novo momento que você está vivendo agora, de entender assim que como que dá tempo de você estudar e ser essa gestora, de montar times e ao mesmo tempo estudar e ser o quanto isso te consome, porque você é mãe, dona de casa, como muitas de nós, como eu, e a gente tem que se dividir em muitas, né, para dar conta de ser uma gestora. Eu não sou mais uma profissional de saúde, sou só uma gestora, mãe, cuidar de casa. Como que isso é para você e qual é o seu momento de vida agora para poder, de repente, né, a gente entender, porque às vezes as pessoas se sentem muito sozinhas. Nossa, e a área aí, da de saúde repente, é muito sozinha, né? É. Eu cheguei num momento da minha vida que eu pensei o seguinte, ou eu continuo grande, ou eu fico doente, que essa é a realidade. Eu tô falando da minha experiência, tá? Porque eu passei por alguns problemas pessoais. Então é assim, ou eu continuo grande,
e adoeço, ou eu, na verdade, eu até adoeci, ou eu diminuo, não ligo para o que ninguém vai falar e reestruturo o meu negócio para continuar ganhando a mesma coisa ou ganhando mais. Mas para eu reestruturar um negócio grande, para ele virar pequeno de novo, olha só, eu vim do pequeno, fui para o grande e estou voltando para o pequeno. Para eu fazer essa reestruturação, eu tive que estudar muito, eu tive que fazer muito curso, eu tive que ir a São Paulo muitas vezes. Você sentiu medo, muito medo em algum momento, ou você estava muito segura de que era isso que você queria para você? Eu senti muito medo. Muito medo. Eu senti... Toda mudança, a gente... É normal a gente entender que vão haver dúvidas. Com certeza. E principalmente porque a gente está falando de um sonho onde você depositou Você está falando do seu ganha-pão. Isso. Entendeu? É mais do e que outra um sonho, coisa, né? É a sua realidade, né? Sim, e eu tinha, exatamente, e eu tinha um apego àquela clínica. Porque você construiu com muito, tudo que você sonhou, você botou ali dentro, né? E quem acompanhou a obra foi meu pai. Entendi. Tá entendendo? Então eu tinha um apego além do financeiro àquela clínica. Mas chegou um momento, e há 3 anos atrás eu comecei a pensar nisso, que foi a época que meu pai ficou doente, né? Que foi uma parte de poda em minha vida, né? Porque tudo a gente tem que ver como uma forma de você ressignificar as coisas. No meu caso foi isso. Eu comecei a pensar. Depois de 3 anos eu falei assim, é agora, a hora é agora. Você ficou quantos anos com essa clínica grande, assim? 10. 10 anos. 10 anos. E ela me deu uma abundância incrível, tá? Só que eu tenho certeza que nessa minha reestruturação agora, que até estatuto eu fiz para minha clínica nova, eu vou continuar tendo. Porque agora eu sei o caminho. Agora eu sei aonde eu penei. Eu não vou falar fracassar, que eu não gosto dessa palavra, já te falei isso. Mas eu sei agora para onde ir, o que fazer. Eu tenho tudo anotado, Júlia. Todos os passos da minha reestruturação eu tenho anotados. Todos os passos. Queria fazer só uma pausa nisso que a Moema está dividindo com a gente, porque eu sei que eu lidero muitos profissionais aqui nas duas unidades e às vezes as pessoas ficam assim muito com essa sensação de que o sucesso está no grande. O sucesso está em clínicas enormes ou várias unidades e que de repente isso fica um pouco distante para determinadas pessoas ou elas só acharem que o caminho é esse. Isso. Então, a Moema está dividindo uma história dela onde ela chegou num auge e ela entendeu e que foi por uma opção, e ela finalizou isso no auge ainda. Sim. Não foi porque não começou a não dar certo que ela falou assim, eu vou ter que diminuir, vou ter que fechar. Não. A clínica dela, essa grande, sempre esteve no auge. Ela optou por entender em estar em um outro momento da vida dela, que ela queria pivotar o negócio dela e fazer de uma outra forma. Sendo que em nenhum momento ela está falando que ela ia deixar de ser abundante ou que ela ia ganhar menos. Então isso, eu vejo muitos profissionais às vezes que trabalham aqui nas unidades, às vezes saem com o objetivo de ter o deles e eu acho isso sempre dou maior apoio, isso maravilhoso. Uns dão super certo, outros retornam, não com sentido como ela falou de fracasso, não vejo dessa forma, vejo com sentido assim, testei e vi que não é isso que eu quero. Exatamente. Eles chegam pra mim falando assim, Júlia, nossa, como é que você aguenta ficar sentada ali atrás daquele monte de papel? Achei um saco. Achei um saco. Eu gosto de ser fisioterapeuta, eu gosto de ser médico. Eu não quero ser gestora. Eu não quero sentar e ficar administrando esse tipo de problema. Eu gosto da minha profissão. E aí, quando eu me vi ali naquele super lugar enorme, todo mundo me perguntando tudo, eu tive que deixar de ser um profissional para passar a ser um gestor. Mas porque você quis, foi uma escolha sua. Isso, mas eu acho que eles chegam às vezes com essa autorreflexão e aí de repente eles entendem assim, não gostei de estar ali, quero voltar, quero ser profissional. Isso não quer dizer que você sendo profissional,
você não vai ter que ter entendimento de gestão, de empreendedorismo, mas como profissional. Isso. E você não precisa, de repente, de ser um super gestor. E às vezes, isso também me faço muitas perguntas, assim, hoje eu fico me imaginando, será que eu conseguiria também gerenciar tantas coisas se eu continuasse sendo profissional? Eu acho que não. Eu hoje não tenho tempo mais de ser fisioterapeuta. Hoje eu só sou gestora, mas eu amo ser gestora. Eu amo sentar atrás de uma mesa, eu amo aquele monte de papel, eu amo o time. E quando os profissionais entram na minha sala, olham assim e falam assim, gente, tadinha, né? E eu tô assim, ó, adoro, vontade de jogar aquele papel pra cima, é muita felicidade. Então a gente tá aqui com duas pessoas, né? Eu aqui do lado, sendo gestora, super feliz, mas só sendo gestora. E a gente está aqui do outro lado com Moema, que esteve na posição de uma super gestora, numa clínica grande de muito sucesso, mas entendeu que o que faz ela feliz é ser uma profissional de excelência. Sim. E ser tão abundante quanto. Sim, Né? Isso ou é mais. muito legal. Ou mais, né? Porque a gente acha, às Ou vezes, mais. que o gestor é o que mais ganha. Não. Às vezes, eu tenho pessoas aqui no meu time que ganham muito bem, obrigado. Inclusive mais do que eu. E só são profissionais. Isso. Né? Então, para você ser abundante ou para você Isso. dar certo, não quer dizer que você tem que estar à frente de uma grande empresa. Não. Não é? Então, De hoje jeito você está nenhum. nesse momento onde você pivotou, Sim. você deixou de estar à frente de uma grande clínica para estar numa outra posição onde você é madura hoje, depois de 25 anos de formada, Isso. entendeu onde você quer estar, Isso. porque você tem a liberdade de escolher. Porque hoje Exatamente. você pode estar onde você quer estar. Você não é obrigada a nada. Isso aí. Né? Porque Porque você eu me conquistou tudo que preparei. Eu me preparei para estar onde eu estou hoje. Eu me preparei para poder escolher estar onde eu estou. Eu nunca fiz questão de, por exemplo, até uma palavra feia, né? De ostentar. Ninguém sabe da minha vida, Júlia. Rarissimamente você vai ver fotos da minha família no meu Instagram. Eu sou uma pessoa extremamente discreta. Eu não gosto de mostrar. E olha só, eu nem entendo como é que eu tenho alguns seguidores no Instagram. Porque eu só faço uma vez por semana, tá? E as pessoas te adoram, né? Minha filha, eu fico impressionada. Te adoram. Eu faço uma vez por semana um Você vídeo. Você é muito natural. Você faz com muita paixão. Faço. Isso encanta. E eu, sinceramente, não coloco dinheiro antes de qualquer coisa. E eu escolhi não ser dependente de rede social. Eu fiz essa escolha. Ela é importante para mim, mas eu uso ela da forma que eu acho que é bom para mim. Porque olha só, Não não existe nada que é regra. Não. Existe o que funciona para determinados negócios. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Júlia, eu tenho que estar nas redes sociais? Eu falo assim, depende, o que você quer? Porque eu acho assim, por exemplo, uma pessoa que trabalha num serviço onde eu sou funcionária pública. Não tem necessidade. Assim, você vai estar se você quiser e tá tudo bem também se você quiser. Não é? Então, se você quiser mostrar sua vida, seu trabalho, tá tudo bem. Quiser se relacionar com pessoas. Gente, não existe regra. Não. Mas, eu vendo o meu serviço. Então, eu acho que você deve estar. Mas aí, por exemplo, alguém, já tô com minha agenda cheia, não quero mais ter ninguém. Ou só quero fazer um fortalecimento de marca. Então, eu acho que tudo depende. Primeiro, você tem que entender onde eu quero estar, para depois você entender de que forma você vai trabalhar, né? Nesse mundo digital. Porque o mundo digital hoje, ele é uma realidade. Não. E a gente sabe que, de repente, assim, quais empresas vão existir fora desse mundo digital, né? Olha, então... eu vou falar uma coisa pra você. Eu acredito, nossa, há não sei quantos anos atrás, falaram assim, esse negócio de blogueira não vai dar certo. Eu falei, você tá enganada. Foi uma blogueira, tá, daqui, que falou assim, não vai dar mais certo, não sei o que, eu tô desanimada. Aí eu falei assim, vai sim. Aliás, vai estar cada vez melhor. Então, como que eu vejo rede social? Eu vejo que a rede social é o futuro, é o presente e o futuro, tá bom? Mas eu acho que esses cursos que falam assim, você tem que fazer tantos stories por dia.
Você tem que fazer tantos Não existe reels uma por dia. regra. Não existe. Não existe uma Nem regra. E olha só, e eu escolhi ser assim, não é porque minha agenda tá cheia ou nada, não. Se minha agenda tivesse vazia, Você ia ser assim igual, porque eu é o ia que ser você igual. acredita, né? É o Você que- faz o que você tem vontade. Sim. É o que a gente falou, liberdade para decidir Porque o olha que só, eu quero fazer, sim. do jeito que eu quero fazer. Porque eu não sou só profissional. Eu sou mulher. Eu sou mãe. Eu sou E às esposa. vezes as pessoas se cobram muito, né? Acham que Nossa, tem. é. Gente, calma um pouquinho, né? Porque cada um tem seu Exatamente. tempo, seu limite, o que é possível, né? Para cada um. Tem coisas que pesam muito para determinar. Não, porque você tem que aparecer. Gente, mas eu não me sinto confortável. Ah, porque você tem que fazer isso. Gente, ninguém tem que nada, Não, né? não. Então você tem que fazer o que primeiro tem a ver com que você, aonde você quer chegar. Isso. E entenda também que se você não fizer determinadas coisas, pode ser que você não chegue. Sim. Mas é uma opção sua, é a autorresponsabilidade, entender. Sim. Olha, eu não estou disposta a fazer sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Estou entendendo que dessa forma pode ser que eu não cresça, Sim. mas tá tudo bem pra mim. Ok, Autorresponsabilidade. Isso aí. Você sabe das consequências e está disposto Isso. a arcar com essas consequências, né? Eu acho assim, eu vou ser bem sincero com você, eu acho que quando você produz um conteúdo de qualidade, que ajude as pessoas, porque assim, o meu número de compartilhamento é imenso. Eu fico impressionada com isso. Eu realmente fico impressionada. Eu não ligo para número de curtidas, às vezes eu tenho 50, sei lá, 40, 30. O que importa é que cada vez que eu posto, vem várias pessoas querendo agendar. Até meus clientes mais antigos, deu para entender? Você lembra eles, né? Sim. Então eu E acho você que ensina qualidade... coisas muito legais ali, né? Então, assim, eu acho que é compartilhar mesmo. Eu ensino que as pessoas me perguntam. Uma vez eu já vi ali coisas muito de utilidade sobre pasta de dente. Você viu você falou alguma coisa de um carvão. Aí eu falei assim, a gente olha, falei, mãe falou que a gente não pode comprar pasta com carvão. Então, olha, agora já viu o carvão, já sai correndo. Entendeu? Então, ou seja, às vezes para você é tão simples, mas quanta gente não sabe. Então, por que não dividir? Exatamente. Mas se você estiver confortável, se não for confortável, Isso. você também... Semana passada eu não postei nada. Isso. Aí a gente fala assim, ninguém tem que nada. Isso não aí. Não tem que nada. Tem o que te faz confortável e que você entenda que é autorresponsabilidade, né? E prosperidade para mim é uma coisa e para você é outra. Isso, né? E o que cabe dentro da minha vida não cabe na sua, isso né? aí. Então, às vezes, o que você gerencia não é o que eu gerencio. Exatamente. E eu não consigo lidar com coisas que você lida, então cada um gerencia de uma forma que é possível, Exatamente. né? Para o momento. Exatamente. Nesse novo momento, Moema, que você está vivendo agora, primeiro, né? Já começou o seu projeto, como é que você está fazendo com seus pacientes? Como é que é essa transição? Como que isso vai funcionar para você? Como que você está estruturando isso? Como que vai ser esse 2022 agora para você? Vai ser maravilhoso. Com certeza, não tenho dúvida. Maravilhoso, porque assim, eu tô super feliz e realmente estou totalmente engajada nessa reestruturação da minha vida. O que eu faço hoje que minha obra não está pronta? Eu fiz um contrato com uma empresa terceirizada de dentistas que eu conheço que atendem em casa. Então, se um cliente meu tem alguma emergência, ele não vai ficar sem atendimento. Essas duas dentistas vão à casa da pessoa e atendem a pessoa, entendeu? Você não deixou ninguém desassistido até você estar, né? Não, de jeito nenhum. E o nosso celular da clínica está funcionando o tempo inteiro. Então as pessoas mandam mensagem e recebem mensagens. As pessoas pedem as coisas. Não estão largadas, esquecidas, está tudo organizado. Até para a gente pivotar, né? A gente precisa de manter e cuidar dos nossos clientes para você manter Lógico. o que você quer. Né? Porque na verdade os meus clientes, o meu público-alvo continua sendo o mesmo. Eu não estou mudando novamente de público-alvo, deu para entender? Então por isso que o que eu fiz? Eu fiz a sala exatamente do jeitinho que você quer receber eles, né? Do jeitinho que eles querem ser recebidos. É verdade. Deu para entender? Então eu coloquei umas coisas diferentes, eu coloquei umas coisas que não tem em campus, eu coloquei tem uma árvore dentro da minha recepção. Ai, gente. Que tal? Não, eu só fico querendo, eu já tô doida pra ver como é que vai ser, porque a clínica, tudo tão lindo. Imagina esse consultório que vai ser tão lindo. Exclusivo. Tá lindo. E tão do seu jeitinho, assim. Tá lindo. E eu acho que é muito do que a gente começou falando lá no início, que não tem chance de dar errado. Sabe por quê?
Primeiro porque eu olhando pra você, você já me convenceu que vai dar certo. Então eu acho que isso já é o primeiro passo, é isso que você fez lá com o seu Betinho no açougue. É o que você faz até hoje. É porque sabe quando a gente conta o projeto da gente com um brilho no olho? Isso faz toda a diferença pro outro acreditar. Sim. Porque quando a gente acredita no nosso projeto, todo mundo acredita junto. E um sonho que é sonhado com outras pessoas, mesmo que você esteja um pouco mais sozinha de time, mas o sonho é dos seus clientes também, de entender que todos os seus clientes estão entendendo que esse sonho é deles também, que eles vão nesse sonho junto com você. Exatamente. E essa semana eu resolvi mandar uma mensagem para eles, tá? Falando assim, gente, olha, eu estou sumida, mas estou aqui. A obra tá ficando linda, mandei algumas mensagens da obra. Menina, eles ficaram enlouquecidos. Eu coloquei eles para participarem do processo. Deu para entender? Isso tudo, você tá vendo? Que é assim, estruturado, pensado, para não ser esquecida, para eles não procurarem outras pessoas. Sim. Isso faz parte de uma estratégia, né? Sim. De suporte, de organização. Foi o que eu falei para você. Eu estudei essa nova estruturação. Por isso que eu fiz um estatuto. Agora eu tenho um estatuto, entendeu? Isso para mim foi assim, o máximo. E outra coisa, Júlia, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que quando você quer uma coisa e você se prepara para aquilo, não é fácil o caminho, tá? Não é fácil. Mas você consegue. E eu já coloquei meta para mim. Eu já coloquei meta de em quantos meses eu vou estar ganhando tanto. Diga pra gente qual é a meta de abertura, porque quando a gente se compromete publicamente, a gente corre atrás para poder... 3 semanas. Olha, gente, anotem aí no caderninho de vocês. 3 semanas. 3 semanas, mais ou menos, vamos falar a data porque a gravação vai um pouquinho na frente. Qual é a data? Que data é hoje, gente? Que eu não sei. Hoje é dia... A gente tá gravando dia 21. Hoje ele tá gravando dia 21, vai no ar um pouquinho mais pra frente. Será que quando esse podcast for no ar, Moema já está de portas abertas? Dia 10 de março. Você quer ir numa quarta-feira? Você acredita que o podcast vai dia 10 de março? Ou dia... Não mais acredito. Ou menos. Vai ser nessa semana. Então, ou seja, você que está assistindo a gente agora, então tudo esse sonho que Moema está contando, as portas estão abertas. Não tenha, olha, não tenho dúvida que estarão. Então vocês podem procurar ir nesse super consultório dessa super profissional. Obrigada. Porque eu já estou dizendo que vai estar aberto, entendeu? Porque eu também. Eu já entendi, porque eu já tô vivendo o sonho dela com ela. Mas olha só, eu quero que seja numa quarta-feira, tá? Porque quarta-feira tem um significado pra mim. Então pra mim tem que ser quarta-feira, tá? Então se dia 10 for numa segunda, gente, não é dia 10, é dia 12. Entendi, porque vai ser numa quarta-feira. Tá. Isso aí. Então, podem ter certeza que se é quarta-feira, se vocês estão vendo, Moema já tá lá aguardando vocês. Isso. Pra gente terminar, porque eu amei, aprendi muito, espero que vocês tenham gostado também. Até parece. Queria que você deixasse assim, porque uma mensagem, alguma coisa assim que eu sei que você é muito forte no sentido de que faz as coisas dar certo. Você tem alguma coisa que você leva com você, ou uma frase, ou um livro, ou alguma mensagem que sabe quando as coisas parecem que não vão dar certo, você fala assim, vamos lá e vai. Olha, eu sou uma pessoa muito ligada a Deus, tá? Então eu acho, já que você está perguntando para mim, eu vou dar minha opinião. Eu acho que nada acontece por acaso. E eu acho que nós passamos por períodos ruins, porque é nesses períodos que a gente cresce. Aprende, né? A verdade é essa. Se você está no bem bom, você vai aproveitar aquele momento. Você não vai parar para Diz que Deus bota a estruturar. gente um barro no forno pra gente, né, pegar forma. Isso a gente aí. só sai quando a gente tá pronto, porque senão a gente quebra. Isso, exatamente. O forno é desconfortável. Nossa, mas se a gente sair antes da hora, a gente vai mãe. quebrar, né? Exatamente. E a gente vai ter que voltar. E eu falo para as pessoas o seguinte, assim, eu sempre falo com quem me pergunta as coisas, porque antes a gente falava sem perguntar, né? Mas E eu vi que as pessoas não aproveitavam aquilo, porque na verdade tem gente que não está disposta, não está pronta, e não está disposta também. Então hoje quando alguém pergunta assim, Ana, qual a principal dica que você daria? Eu diria assim, foco e paciência. Se você tiver uma estrada reta,
não acelera o carro. Porque quando você chega lá, você já vai estar mais velho, você não vai ter aproveitado o caminho. Então você tem que aproveitar o caminho. Até essas partes ruins, você aproveita. A gente dá um valor, né? Quando a gente chega lá, né? A gente olha pra trás, né? Não, a gente olha Parece pra trás que a e fala conquista é, né? E é engraçado que eu dou mentoria. Eu nem ia falar isso, mas enfim, eu dou mentoria, eu não faço propaganda porque eu gosto que as pessoas me procurem, entendeu? E eu tenho uma mentorada que ela virou pra mim e falou assim, há 3 anos atrás, eu perguntei pra ela, falei, fulana, quanto que você quer ganhar no seu consultório? Livre pra você. Aí ela, eu quero 5 mil reais. Eu falei, tá, ok. Você tem vontade de investir em alguma outra coisa? Tenho, em imóvel. E quanto que você quer ter de renda de imóvel? Ela falou assim, 8 mil tá bom, né? Hoje, ela tem uma renda de 32 mil de imóvel, de aluguel de imóvel, e ela tem uma renda no consultório dela que gira em torno de 100 a 120. Isso que você está falando é muito precioso e muito poderoso, porque eu sou uma pessoa que tem um mentor e como que realmente uma mentoria, ela muda o rumo da estrada da vida de uma pessoa. Como imagino que isso que você está falando, né, de quando a gente escreve no papel uma meta assim e que de repente chega muito mais, e como que vocês vivem esse caminho juntas. E é tão bom, eu acho que para ambas as partes, tanto você como uma mentora, como para a pessoa que você faz a mentoria, sabe, quando a gente dá a mão assim, alguém fala, vamos, né, eu também tenho um curso de gestão e aí eu faço algumas mentorias isoladas com as pessoas dos cursos, porque... Legal. E eu acho assim, às vezes, quando a gente conversa assim, com essas pessoas, as dúvidas deles são tão assim... a gente já percorreu esse caminho. E aí a gente para pensar assim, nossa, às vezes a gente acha assim, que como eu posso ajudar? E às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas eu vou estar ajudando outras pessoas a fazerem o que eu faço? Sim. Por que não? A gente foi abençoado, a gente já passou por tantas coisas, por que não dar a mão a alguém que a gente pode, na verdade, ajudar? Eu acho que, sabe, o universo ele gira em torno de um ajudar o outro. Então, ou seja, eu sou ajudada, eu posso ajudar e é por isso que eu sou ajudada, porque eu ajudo. Isso é abundância. Isso é abundância. Então, quando a gente vive na abundância... acabou. Então eu acho que é muito isso, falar de mentoria, né? Você dizer que você ajuda outras pessoas. Nossa, eu amo! É muito bonito, né? E entender que realmente eu tenho certeza que você faz diferença na vida das pessoas. Olha, Júlia, eu percebo assim que nem todas as pessoas fazem tudo o que você fala para fazer, mas a maioria transforma a vida sim. Então eu acho que mentoria é uma coisa importantíssima na vida de qualquer pessoa. Aproveitar, te dar um livro que eu sou coautora e fala exatamente sobre isso. Transforme a sua vida com mentoria, né? Gente, coincidência. Muita coincidência. Vire a chave e encontre o sucesso que existe dentro de você. Então é mais com o objetivo de você entender e de você ver que na verdade, com certeza você deve ter tido mentores e como os seus mentorados são transformados por causa da mentoria. Muito. Então, não com o objetivo de imaginar que isso possa te ajudar na sua vida, mas que você entenda, né, que cada autor aqui escreveu como que ele lida com essa mentoria, como ele foi transformado e como ele transforma. São experiências. Nossa, gente! De que às vezes as pessoas não sabem como a mentoria faz muita diferença. Na minha vida faz muita diferença. Porque eu sou muito ajudada. Às vezes a gente não consegue ver aonde a gente pode chegar, né? E precisa de alguém que mostre a gente. A gente nunca vai saber tudo, né, Júlia? Não. A gente nunca vai saber tudo. E nem o nosso mentor. E ele aprende com a gente também. Sim. E às vezes a resposta que ele tem, às vezes a gente que dá e ele não percebe e aí ele acaba... né? A gente vai aprendendo muito ensinando, né? Muito feliz, eu também, muito feliz de você estar aqui. Adorei, muito obrigada. Aprendi muito, foi uma conversa assim, muito agradável. Eu amei também, me senti super à vontade. Ai, que bom. Então, podcast é isso, né? Uma conversa que a gente tem, que bom. Muito legal. Olha, se você gostou também, se você
tiver alguma dúvida e quiser tirar lá no meu Instagram, é Julia BS Neves, é lá que você me encontra. Tem o meu canal no YouTube também e aqui no podcast. E a Doutora Moema, onde a gente encontra para poder conversar com você, saber desses sorrisos transformados, dessa super novidade desse consultório que já está aberto. Conta pra gente. Exatamente. Meu Instagram é Doutora Moema Mokaiber. Lá vocês encontram tudo, gente. Esse negócio de ter vários canais, pra mim não dá. Dá pra ela. Mas cada um tem seu caminho. Então, pra mim tá ótimo. Doutora Moema Mokaiber, lá. No Instagram dela, comigo, pode... sorrisos a mil, maravilhosos, vocês encontram coisas. lá. Adorei. Beijinho, tchau, tchau, até o Beijos. próximo.